maneira objetiva, não é uma dúvida que eu entendo, não é, ser uma das mais importantes e que me escapou ainda na última transmissão que fiz a respeito das perguntas frequentes que geralmente, né, as pessoas me encaminham em função dessa possibilidade, dessa materialidade de se conseguir, não é, o seu ressarcimento daqueles que não recuperaram os seus investimentos na empresa Impactus. Telex Free, no caso aqui no Brasil, como todos sabem, já teve aí, né, um julgamento que condenou a empresa a ser fechada, a empresa ser extinta, proíbe os sócios, enfim, né, de exercerem atividade semelhante, por aí vai, enfim. Então tem um escopo de 120 folhas, né, a decisão da juíza, e, enfim, não vou nem entrar nesse mérito sobre essa questão, se é justo, se não é, se vai, se não vai, enfim, para ver se a coisa anda, se não anda, não vou entrar no mérito para discutir a decisão da juíza, porque isso é soberano e tem o seu efeito imediato, não é? Mas foi aberta, né, a possibilidade, foi acatado, inclusive, o próprio pedido do Ministério Público da devolução desses valores, evidentemente. Não é? Existe um dispositivo, pelas quais eu fui informado, até por um fake, de que esse efeito suspensivo, que não faz parte da ação civil pública, dessas decisões, ele pode ser conferido o efeito suspensivo num julgamento, uma decisão prévia, vamos chamar assim, né, de estabelecer um caráter de efeito suspensivo a essa sentença, não é, se o desembargador, relator, assim determinar em segunda instância. Eu não acredito nisso, não acredito, particularmente não, eles vão, na minha visão, por uma análise de cenário, não é achismo isso, pelo todo desenrolar que acontece em relação à empresa, evidentemente que seria algo absurdo se isso acontecesse, mas se acontecer também, paciência. Não é? Por que isso faria diferença? Porque se conferir o efeito suspensivo nessa decisão, seria suspendido também o direito à devolução. Esse é o ponto. Né? Existe um dispositivo que o desembargador pode, evidentemente. Mas eu não tive notícias disso, porque a empresa já entrou com recurso, evidentemente, né, para combater aqueles pontos, todos os pontos são controversos, né, mas tem um ponto incontroverso entre as duas partes, que é a devolução dos valores, é o que a empresa quer e é o que o juiz pediu. Né? Aí tem as teorias, por que não fez na época do TAC, aquelas bobagens que já falei aqui por muitas vezes o porquê, quais as razões, as questões de fundo que evidentemente envolve o caso Impactus Telex Free, não é? Aí tem opiniões de todas as matizes, de todos os matizes, perdão. Então não vou aqui ficar novamente falando a respeito disso, que isso é bobagem, perder tempo com isso agora. Então, o importante para nós essa possibilidade existe? Pode ser, eu acho ela tão distante, mas nós temos que, né, ter cautela. Por isso que estamos aí, digamos, comentando a respeito disso para alertar essa possibilidade. Mas eu não tive notícias disso. Transitou em julgado dia 2 de outubro, a decisão dia 17, 15 dias, deu dia 2 de outubro. Não é? Caiu numa sexta, logo a data efetiva em que se pudesse começar esses pedidos seria no dia 5 de outubro. Hoje já estamos no dia 16, portanto, 11 dias depois, não se tem notícias absolutamente de nada em respeito a um possível efeito suspensivo. Eu acho que vão manter a empresa do jeito que estava, fechada. Vão acatar aí a decisão da juíza e vão discutir em segunda instância os pontos que foram levantados, que são os pontos controversos, não é? Que todo o resto da decisão, muito provavelmente, não é? As condenações aí absurdas, enfim, na nossa visão, né? Estamos aqui do lado de cá. Para eles lá, justiça foi feita. Para nós, injustiça ainda permanece, não é? E agora é só a devolução mesmo para a execução provisória da sentença, e digo provisória, porque vai se discutir mais coisas ainda aí, né, nessas questões, enfim, mas que são questões, não digo menores nesse ponto, mas são questões marginais, intercorrentes, aquelas que fazem parte aí de
de situações paralelas à devolução. Não é? Mas o que eu sempre digo, e quando as pessoas me perguntam quanto tempo demora, já respondi tudo na última transmissão, então eu peço quem esteja vendo essa transmissão agora, que procure assistir a anterior, porque eu não posso ficar repetindo as mesmas coisas, né? Elenquei uma série de perguntas que as pessoas sempre mandam, né, que são comuns, não é coisas pontuais, evidentemente, ninguém ia colocar, veja esse e-mail, será que serve? Aí a pergunta geral é, que tipo de documentos que serve para eu poder produzir provas de relações com a empresa? Todos os documentos, qualquer coisa. Já disse isso milhões de vezes. Ok. Vamos lá. O pessoal sempre pergunta, já vai entrar, uma questão, qual o prazo que se tem para executar? Qual é o prazo? É assim, olha, eu vou repetir o que eu já disse. Meu amigo, minha amiga. Você que vai executar essa sentença com o seu advogado de confiança, seja ele qual for, ligue o seu pacientômetro. Vou repetir. Ligue o seu pacientômetro. Não fique perguntando para o profissional todo dia ou a cada semana se entrou, se vai sair, como é que está. Não adianta. As coisas na justiça realmente são lentas. O nosso caso aí, julgamento de primeiro grau, 2 anos. Já vi casos piores? Tem, claro que tem. Existem, nós no escritório aqui, nós temos aqui ações, por exemplo, que estão em segunda instância desde 2007. E até hoje não foi julgada. 2007. 2007, gente. Estamos em 2015. Então estamos falando em 8 anos aí. Em segunda instância, não foi julgado. Não estou dizendo que vai acontecer isso. Mas só estou citando o exemplo que quando você mexe com justiça, tem que segurar a ansiedade. Muita gente acha que vai receber o dinheiro rápido. Pô, eu estou na pior e tal, que boa notícia, vou receber meu dinheiro. Não é fácil assim. Eu não quero desanimar, mas eu não posso ficar mentindo aqui. Eu sei que tem gente que cria as falsas esperanças, falsas promessas, põe teorias mirabolantes. Parece profissionais aí com cada teoria que é assombrosa. Não sei o que lá, calção que deposita antes, garante o juízo. Para com isso. Não é por aí. Não é? Então, a execução da sentença, porque outros dizem que não, porque se atrapalha tudo, porque não dá para executar a sentença, porque afinal recorreu de outros pontos, então anula tudo. Não é assim. Não é assim. Então, assim, olha, procura o seu profissional de confiança, veja com ele, mas se ele falar para você, não, em 8 meses você recebe, foge, troca de profissional. Esse negócio de ficar dando prazo em cima de coisas imponderáveis já é um erro crasso, já de cara. Você tem a figura do próprio divulgador, então ele vai te mandar os documentos, vai fazer todas as obrigações, isso é rápido, ele sempre faz, está com pressa. O segundo ponto qual é o segundo ponto? Vai haver a produção de documentos por parte do escritório que você contratou, advogado. Ele vai ter que fazer a declaração de hipossuficiência, o contrato de prestação de serviço, ele vai ter que fazer também a procuração, enfim. Então, tem vários documentos aí que serão... ele vai analisar os documentos que você enviou, depois ele vai formatar uma petição inicial e tal. É claro que se o cara não tiver outra coisa para fazer, ele vai fazer isso em uma semana, talvez. Esse é o ponto. Mas não funciona assim. O profissional do direito trabalha com carteira. Ele não tem um único cliente, eu vou priorizar agora. É claro que se corre atrás, mas nem sempre eles conseguem. Como diria minha avó, vareia. Né? Cada lugar é um lugar. O que vale, na verdade, no profissional que você contrata é a confiança que você tem nele ou não. Esse é o primeiro princípio. Se você quer o cara rápido e tal, sei, o pessoal faz promessas, eu cansei de ver. Gente prometendo porque eu faço, aconteça, aí capta, e aí você vai descobrir a realidade. Aí a realidade é outra, não adianta. Então, portanto, vou insistir, ligue o seu pacientômetro. Quando chegar no máximo, quebre o botão e dá mais 3 voltas. É assim, não adianta achar que eu sou pessimista ou que eu trago a realidade. Tem muita gente que não gosta da realidade, gosta de viver do marqueteiro. Não é? Derramamento mundial, eu faço aconteço, eu vou dar um carro para a equipe no final do ano. É tudo mentira, entendeu? É aquela coisa do marketing de rede. É um monte de gente que só se dá bem. Todo mundo é bom. Só o pobre Castilho aqui, rala. O resto é só sucesso. Não trabalha, dinheiro fácil. Por isso que o marketing de rede está nesse ponto que está hoje,
sendo condenado e não é para menos. Então, é isso, esse é o problema. Então, e por incrível que pareça, tem marqueteiros também no meio jurídico, que prometem fazer milagres, e não o fazem. Quando você assinou o contrato, estabeleceu o contrato de prestação de serviço, amigo, já era. Agora, tem gente que gosta de ser enganado, tem gente que gosta mesmo de acreditar naquilo que sempre é positivo, né? Aquelas frases de efeito e tal, se dá bem com isso, se sente bem, dorme tranquilo, não tenho nada contra. Eu não tenho nada contra, mas eu não vou mentir. Eu não vou iludir, não tenho que iludir. Não é? Agora, tem coisas que pouco importa. Como é que você vai fazer? Como é que você vai escrever na petição? Aí a estratégia de cada escritório, né? Porque às vezes o cliente, né? Falo de maneira generalista ou geral, não é? Como que acontece no mundo jurídico? Porque se você pegar 10 juristas e colocar lado a lado e pedir opinião isoladamente, desde que um escute o outro, não é? Você verá que serão 10 opiniões diferentes. E digo mais, se você põe 2, mas é incrível, parece que eles fazem questão de um discordar do outro, né, querendo provar que é melhor que o outro. É assim com o juiz, faz parte do jogo, não estou condenando. É a natureza do que é. Esse é o fato. Por mais que a lei seja aqui, quando você expande o entendimento, a interpretação, meu amigo, aí cada um é dono da verdade. E o grande problema do mundo, todos sabemos, é quando nós resolvemos ter razão. E quando a gente tem razão, aí já viu, né? Não é fácil. Então, não estou pedindo para se acostumar com isso, nem eu me acostumo. É terrível você saber que eu tenho um recurso desde 2007 de uma pessoa que você já pediu a questão do direito dela, o processo dela é de 93. Eu já contei esse caso aqui. O primeiro julgamento foi em 2007, de 93. O advogado original, quando ele entrou, até morreu já. O cara, quando pediu dinheiro, o direito, perdão, em 93, ele era moço. Já vamos para o que aí? 2003 fez 10 anos, em 2013 fez 20. Hoje o cara tem 60 anos, mais de 60. Já invocamos isso. E aí, adianta alguma coisa? Não adianta. Não existe tribunal da terceira idade. Não existe. E por mais que você invoque isso, os caras não estão nem aí. Não. É claro que se tiver uma doença grave, um câncer, você consegue fazer as coisas acontecerem. Mas como não é o caso, aí vai. Sabiamente, um ex-presidente disse, justiça, ela acontece conforme aqueles que você conhece lá dentro. Isso é um fato, lamentavelmente é um fato. Existe muita relação política, vocês não fazem ideia de como. Operação Lava Jato está aí, para testemunhar o que houve, o fracionamento, e tudo dentro da lei, tá? Não se preocupe, que os juristas do contra falam, mas isso aí vem com aqueles artigos e tal, está previsto no código e tal. Exatamente. O código é feito para isso mesmo, é interpretar. E aí você leva para o caminho que você quer. É assim, é livre convencimento, não tem jeito. Então, pessoal, paciência, não tem jeito. Estou falando isso porque eu já sinto pessoas assim. Eu falei com o meu advogado, mas ele não fez nada. Como assim não fez? Claro que fez. Está lendo, pesquisando, vendo, produzindo documentos. Não é McDonald's. Demorado, tem que ter paciência. Tem jeito, não é? Bom, o assunto aqui é outro. O nosso assunto é quem tem direito à devolução afinal? Essa é uma dúvida que paira. Eu recebi algumas perguntas e algumas colocações que me deixaram preocupados. Porque eu estou vendo pessoas que vão procurar os seus profissionais e vão empreender uma devolução sem ter direito a ela. Incrível isso, não é? Porque interpreta de uma forma e é preciso ficar atento. Entendam, essa apuração ela se dará pelo CPF. Não é um número de centrais. Por exemplo, vamos lá, agora já vamos direto ao assunto para matarmos isso rapidamente, porque essa é rápida. Quando você tem o direito, é quando o seu CPF, não interessa o número de conta, se é Ad Central, se é Ad Central Family, o pessoal está preocupado, não, porque na Ad Central eu não recuperei nada. Mas na Ad Central Family foi só 30%, porque eu tinha 20 Ad Centrals, e lá, Families, e lá eu recebi não sei quantos por cento, eu tenho direito a conta, mas teve uma lá que eu entrei antes, eu faturei 100 mil naquela, então... E eu fiz mais 10 no dia do bloqueio, então essas 10 eu tenho direito. Não tem, não é assim que funciona. Esqueçam o que você tem de Ad Central para calcular isso. Pensem no seu CPF, ponto.
o seu CPF. Se você errou, né, no partido, né, se você colocou um CPF falso lá, você vai perder. Vai ter que provar. Eu digo nesse sentido, você vai ter que provar que não foi de má fé. Começa a complicar tudo. Ah, eu preenchi errado. Aí você descobre lá que o cara com aquele nome tem 20 CPFs diferentes lá. Teve um monte de gente que fez isso. Esses vão pagar o preço. Então não vou falar desses. Isso não é problema meu. Aí é ele com a justiça, não quero nem saber. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Os caras, por exemplo, tem o seu CPF lá. Se você fez a AdCentral em 2012, depois renovou o contrato, ou não renovou, aí voltou depois, não interessa. O cara vai pegar o seu CPF para efeito de cálculo, é isso que você tem que pensar. Peguei o meu CPF, bom, quanto eu recebi nesse CPF? Você tem um juízo de valor. Eu não estou falando com exatidão. O profissional que você vai contactar, pouco importa. No momento da liquidação, tá, você vai executar, mas no momento de liquidar, é o momento em que ele vai pedir que se apresente esses dados para o efeito de comparação. Entendeu? É um direito que você tem. Então, no momento da liquidação, você vai lá e vai comparar. E esse é o ponto que, antes de entrar com o processo, você tem que analisar se você tem o direito. Esse é o ponto. Então, cuidado com isso. Vamos lá. Perguntas. Queria saber sobre as custas. Ok, depois eu entro nisso. Está perguntando, segundo o doutor Alexandre, diz que não há custas no processo. Depende. Isso eu discordo. Eu discordo. Posso estar errado? Pesquise. Como eu sempre digo, não acredite em tudo que eu digo. Vai pesquisar. Minha grande chateação é que eu nunca queimei a língua. Esse é o ponto. Como assim não tem custas? Você está vendo? É o tipo de coisa que o profissional divulga que não é verdade. E se o cara não ganhar justiça gratuita, como assim não vai ter custas? Ah, em ação civil pública não tem custas nunca. Ah, tá. Ótimo, então é mais uma que eu vou aprender. Será que não tem? É uma boa pergunta, né? Eu desconheço isso. Desconheço. Você está fazendo a requisição requerendo um direito material de algo de valor monetário. Por que que não tem custas? Não me faz sentido isso. Mas ok, são outra história. Tem custas sim. Mas vamos lá, outra história é isso. Se surgisse a ideia diferente, ok. Vamos ao que interessa. Deixa eu voltar aqui. Então, veja só, você tem que pensar o seu CPF. Não interessa quando você entrou, se você ficou ausente, se foi uma family. Então o cabra foi lá, entrou com uma family. Aí fez um belo de um trabalho. Vou lá, colocar. Aí o cara ganhou 100 mil dólares. Eu vou falar em dólares para não ficar convertendo moeda. 100 mil dólares ele ganhou. Aí ele foi lá e colocou, no mês de junho, no final de maio, né, que não daria tempo de saque nenhum, ele foi lá e comprou, né, mais 20 franquias. Que hoje não, naquela época dava cerca de 31, 32 mil dólares. Ele ganhou 100. Em uma AdCentral, vamos ser dramático aqui. Ele ganhou 100 mil dólares. Aí ele foi lá com o CPF dele e comprou 20. Só que não sacou nem um centavo dessas daí. Ele tem direito à devolução? Se ele ganhou 100 mil dólares naquela AdCentral pequenininha e comprou 20 families, AdCentral families, e não ganhou nada, como que é o cálculo? Gente, é 100 mil dólares. É esse. E quanto que você devolveu para o sistema? Ah, eu devolvi 30 mil. Então você teve lucro de 70 mil dólares. Tudo bem que você não recebeu nada naquela lá que você comprou em junho, mas você se beneficiou do sistema, ganhou dinheiro com o seu trabalho. Ok, tá tudo certo. Essa é a minha visão. Tá tudo certo, perfeito. Mas você não terá direito à devolução de nada. Bom, aí eu já vi casos assim. Por isso que eu te falo, são muitas experiências que vêm para mim e isso é interessante que ajuda. Aí o sujeito foi lá, ele comprou, aí esse daí já fez diferente. Ele foi lá e comprou 3 families. Aí fez um belo de um trabalho, com seu tripé, aquelas estratégias, por aí vai. Pois bem, estratégia de marketing de rede. Aí ele foi lá e conseguiu ganhar uns 100 mil dólares. O que ele fez? Para ajudar a família, ele começou a pagar as AdCentral, as families, para outras pessoas do conhecimento dele, em CPF diferente. Tem casos assim. Então ele tem lá o primo, o tio, a tia, sei lá, o cunhado, 5 parentes lá. Cada um ele foi lá e pagou para os caras 5 family, para ajudar a família. Né? Todo mundo melhorar de vida. O cara é bonzinho. Então ele pegou 5, 10, 15, 20, 25 families.
todos em CPF diferentes. E aí, esse pessoal tem direito à devolução? Tem. Esse tem. Esses daí têm direito à devolução. Mas quem pagou? Não. O CPF que está o nome. O direito não é seu, porque o cara achou que ele tinha direito. Não. Não, mas foi eu que paguei. E aí, mas tá no CPF de outra pessoa? Pô, mas é injusto. Ainda argumentou, mas isso é injusto. Peraí, como assim injusto? Não, não é injusto. Como é que a juíza lá vai saber, ou o juiz que vai pegar o seu caso, vai saber que você que emprestou o dinheiro, como é que vai saber que você não pegou o valor da pessoa? A pessoa te pagou. Porque tem casos que o cara recebeu. Então isso pouco importa. Pô, mas espera aí, esse dinheiro que eu paguei com saldo, eu não contribuí para aquele valor que está preso na justiça? É outra questão que me colocaram. De maneira, uma visão interessante, tá? Veja só. Então, você foi lá e pagou com saldo, né, de outra pessoa. Isso é muito comum. Castilho, é assim, eu não tenho boleto. Eu não emiti boleto. Isso é normal acontecer, tá certo? Mas isso não faz você perder o direito. A questão não está. Isso pouco importa, as pessoas estão preocupadas com isso. Claro que se você tiver o boleto em mãos, é um documento a mais. Mas isso não tira o seu direito para quem não tem o boleto. Porque o próprio sistema contemplava isso. Ele permitia. Então eu comprava uma central e a pessoa. Comigo aconteceu isso. Eu mandei pro cara lá os invoices, 8 invoices, o cara ativou na hora. E eu fiz o depósito na conta dele. Dancei uma ova. Dancei nada. E por que eu não dancei? E aonde isso tem a ver? Mas a empresa não recebeu dinheiro. Quem falou que não? Ela recebe de maneira indireta. Porque quando a empresa remunera os seus divulgadores, ela gera o que dentro do sistema dela? Algo que em contabilidade se chama passivo. Então vamos imaginar que o divulgador entrou e ganhou 100 mil dólares. E ele foi lá e pagou 100 mil dólares em ativações. Só para exagerar, tá? É um exagero isso, mas ok. Vamos lá. Deve ter gente que aconteceu. Né? Então o cara foi lá e pagou 100 mil dólares em ativações. Veja só, ele tinha um crédito na empresa de 100 mil dólares. Ok? Ele pagou ativações de 100 mil dólares. Ele recebeu 100 mil dólares. A empresa vai pagar quanto para ele? Nada. Ou seja, ele não ele zerou o passivo junto à empresa. Ah, mas gerou um outro passivo. Não, ele gerou um crédito para a empresa, de maneira indireta. Ele anulou aquele passivo. Por quê? Porque a empresa, ao invés de pagar para ele, tá certo? Ele recebeu de outros divulgadores que entraram no sistema, que começaram ali no zero. É como se eles tivessem pago. Porque se eles tivessem pago para a empresa ia pegar os 100 mil dólares e pagar para o cara. Dá na mesma. Então, o que acontece? A empresa tem o crédito indireto de maneira que o passivo dela não cresceu. Então, essa questão de ter direito através do pagamento só do boleto ou não, pouco importa. A prova que você vai fazer de vínculo com a empresa é outra. O seu CPF precisa estar lá. Não é porque você vai mandar o boleto, você está pensando que ninguém vai conferir. E o que tem de falsificação? Quantas vezes nós vimos aí na internet, em várias notícias, jornais, telejornais, de épocas em que quando era mais, digamos assim, manual, né, aqueles pagamentos de PVA, em que pessoas falsificavam até a autenticação do banco, irmão. Então, não pense que aquela autenticação é a última, é a prova, é a the best. Não, negativo. Com certeza, no momento da liquidação, você pode, ou você acha que a juíza vai pegar lá, olhar o boleto, ah tá, João da Silva, entendi, João da Silva, ah, tá aqui o boleto dele, tá, ele fez 10 fêmeas, tá aqui o boleto, ó. Ele entrou que dia? 1º de junho, esse sujeito aqui não recebeu nada, pode pagar ele. Negativo. Os caras vão entrar no sisteminha que está na mesa da juíza. Quando eu digo na mesa da juíza, é na ponta dos dedos dela, porque está lá no processo. O HD, tudo disponibilizado lá online, é ou não é? Então ela vai entrar lá, meu amigo, para liberar o recurso, ela vai pegar o seu CPF e olhar, deixa eu ver o CPF aqui, 123456789 00, traço 00, né? Então vai lá, pumba, vai aparecer tudo no seu CPF lá. Aí vai ver lá, João da Silva. 10 contas. Que data que entrou? Ah, peraí, ele tem uma continha aqui de 2012. Ele só comprou essas 10 um ano depois. Olha isso. Bom, quanto ele ganhou com essa continha? 200 mil dólares.
e ele comprou 20 contas, gastou 30 mil. Peraí, como assim tem direito? Esse não tem direito. Teve um lucro, fácil fazer a conta, ganhou 200 mil e gastou 30 mil, ou 40 mil, que seja, whatever. 40 mil nessas contas novas que ele assinou e não recuperou nada. Ué, teve um lucro de 160 mil dólares, que é o que aqui? Nada. Não tem direito a nada. Então, o pensamento é, se eu tenho ou não direito, o seu CPF. O seu CPF. Bom, eu tenho uma continha só. Existe direito parcial? Claro que tem. Comprei 3 contas, fiz 2 saques. Vai lá, 3 contas daria em torno, aí vou arredondar para, né, ou, como alguns preferem, a exatidão, deixa eu pegar a minha famosa calculadora só para não errar no valor. O sujeito foi lá, 1.425. Era o preço. Vezes 3.375 mais 50 dólares do partner. 4.275 dólares. Aí o sujeito foi lá, fez 3 saques, por exemplo. Então, 3 saques, cada vez que você fazia 300 dólares, você poderia fazer um saque. Então, o cara sacou, digamos, 3 vezes 300, 900 dólares em cada. Sendo 900 vezes 3 saques, 2.700. Menos aquele valor, ele tem uma diferença, um residual para receber. Bom, e aí, como é que eu vou saber? Se eu não lembro exatamente, será que vale a pena entrar com um processo? Eu não tenho exatidão, não tenho nada. Aí não tem jeito. É um risco que se corre. Né? Aí o cara vai lá e fala, puxa vida, eu ganhei, sei lá, 20 mil dólares. Mas eu fui lá e reinvesti tudo. Então ele vai ter direito aos 20 mil. Porque ele devolveu para o sistema. Esse é o ponto. Então é isso que tem que ter em mente. Vamos supor que eu entrei com 20 mil dólares. Aqui, ó, pimba. Fui lá, entrei. Ao invés de eu sacar esse valor, é outro exemplo, que já aconteceu. Ao invés de eu sacar, eu nunca saquei nada. Conforme eu ganhei os 20 mil de novo, eu fui reinvestindo no próprio sistema. Não saquei nada. Nada, zero. Coloquei lá de novo. Eu tenho direito aos 20 mil dólares? Claro que tem. Nesse caso, sim. Você vê, esse já é um outro caso possível, que já aconteceu. O reinvestimento. Só que o reinvestimento, ele não gera direito de ressarcimento. Isso é importante também entender. Ok? Ele, na verdade, serve para abater. Ou seja, se eu investi 20 mil dólares e deixei reinvestir os 20 mil, eu zerei a conta. Então eu tenho direito aos meus 20 mil dólares. Em que momento ele abate? Eu investi 20 mil, ganhei 50. Opa, 50 menos 20, eu tive um lucro de 30. Não tem direito a nada. Mas vamos imaginar que eu investi 20 mil, ganhei 50 e reinvesti 30 mil. Que eu não saquei nada desse reinvestimento. E só saquei os meus 20 mil iniciais. Qual o meu direito? Nenhum. A partir do momento que a juíza condenou a empresa, veja você, que aquela origem, que aquela empresa é ilícita, tudo que ela fez, os seus atos comerciais e tal, enquanto perdurar essa sentença, enquanto perdurar, ela não for revertida, a empresa, qualquer ganho ali, eles vão considerar dessa forma. Então você não vai ter direito àquele valor. Esse é o ponto, é assim que eles vão pensar. Ou acho que eles vão, não vai nada. Então, resumindo, pense no seu CPF. No seu CPF, ou da pessoa que fez, não importa. Se você pegar o seu CPF e tiver saques no seu CPF, você tem que abater o valor de direito. Você sacou. Se você tem o seu CPF, ao invés de sacar, você fez o quê? Transferiu e ativou contas. E pegou o dinheiro, eles vão ver que você ativou outras contas. Esse direito foi transferido para aquele que ativou conta. Por quê? Porque você recebeu o dinheiro. É assim que eles vão ver. Porque vai ter o relatório. Você acha que a juíza vai sair pagando só porque você apresentou o boleto? Isso vai ser averiguado no sistema lá, meu irmão, minha irmã. Divulgador e divulgadora. Tem gente achando que não. Pagamento não é assim. Por isso que eu digo, liga a paciência.
Isso vai dar trabalho. Isso vai dar muito trabalho fazer. Entendeu? Então vai vir lá o extrato. O cara ganhou 20 mil, começou a ativar contas, ativou 10, gastou 1.425 dólares, 14.250, perdão. 14.250 ele recebeu. E a outra diferença, ficou preso lá, está em saldo. Ok, ele tem direito a essa diferença, não os 20 mil. Ah, mas eu ativei para minha irmã e ela não me pagou, eu só fiz para ajudar. Dançou. Ah, essa é outra situação, muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Acontece isso, ativou para os parentes e não recebeu, só fez para ajudar, eles iam me pagar com saldo. É como se você tivesse recebido, irmão. Dançou. Aí você dançou. Você vai ter que cobrar do seu parente. E você vai ter coragem de cobrar do seu parente? Não tem como. Ou não parente, você ativou conta para alguém, não recebeu, o cara ficou de pagar depois. Sei lá, estou inventando uma situação. Ah, eu te deposito daqui 2 dias. Aí a empresa parou, bloqueou. Como é que você vai cobrar o cara? Você também não teria recebido, teria bloqueado do mesmo jeito. Qual a diferença? Então veja vocês. Então a situação é, se você ativou contas e não recebeu, vai ser contado como se você tivesse recebido. Vai estar no seu extrato, ativação de conta. 1.425 dólares de uma family, ou 1.375, enfim, 50 mais os... Você fez as duas ativações do partner e fez a ativação da Central Family. Deu 1.425 na somatória. É considerado como se você tivesse recebido, porque afinal, você ativou para alguém e você recebeu o dinheiro da pessoa. Mas eu não recebi. Aí é um problema seu com a pessoa. Para todos os efeitos. Você recebeu, acabou. Essa é uma outra situação bem comum. Quase que me escapa. Então, essas nuances que você precisa ter em mente é exatamente isso. Você precisa ter em mente isso. O meu CPF. O que é recebimento? É só dinheiro em conta? Não. As ativações para terceiros também é recebimento. Ativações para si mesmo já não é recebimento, porque você não recebe dinheiro de você mesmo. Então, o que você usou para ativar o seu próprio, com o seu próprio saldo, se você ativou outras centrais no seu próprio nome, ok, não é recebimento. Não pode ser considerado, não tem lógica. Não tem lógica você considerar que recebeu. Mas quando você ativou para um CPF diferente, aí você recebeu. É óbvio. Né? Apesar que o que é óbvio para nós não é tão óbvio assim para as outras pessoas, não é verdade? Então, tudo é muito relativo, a gente precisa tomar muito cuidado com as obviedades da vida, né? Então, às vezes a gente fala dessas coisas e tal, mas não é bem assim. Bom, custos processuais, o processo de liga não tem custo e as decisões serão individuais, tendo em vista que cada montante requerido será diferente, é verdade. Celeridade nada tem a ver com coletividade, é verdade. Isso sim, não, o processo de liquidação não tem custas. Ok, ótimo. Não tem custas? Perfeito. Se não tiver, melhor ainda. Nós vamos pedir justiça gratuita. Ah, não tem necessidade, porque é uma liquidação? Ok, não foi isso que eu ouvi até hoje. Mas se for isso, melhor. Pouco tanto faz. Sim. A conferir. A conferir. Vamos ver se existem dúvidas. Olá, pessoal, deixa eu ver aqui. Uhum. Aos divulgadores que não têm como marcar com profissionais para efetuar procedimentos jurídicos. Veja só, essa questão é uma questão recorrente também, que alguns perguntam, Castilho, tem um profissional que está pedindo uma taxa e tal, e aí? Amigão, é um trabalho. Tem essa que o cara está se aproveitando. Porque quando você vai requerer um direito, quer dizer que o profissional está se aproveitando da situação de você, só porque você precisa requerer um direito, é o profissional que se aproveita. Quando você tem uma doença e vai ao médico, pô, que sacanagem, hein? Tô doente, o médico está se aproveitando da situação de eu estar doente, pô, e está cobrando de mim, pô, preciso tomar um remédio, legal, vou na farmácia comprar, pô, que laboratório, que farmácia sem vergonha, ela está se aproveitando de mim, coitado, doente, afinal estou doente,
Ela está me cobrando pelo remédio. Amigo, isso é um trabalho. Não adianta. Se você não concorda, não faça. Mas não fale bobagem. Não existe essa de estar aproveitando. Ninguém é obrigado a fazer trabalho com ninguém. Escolha o seu profissional. Pô, mas está errado. Errado? Vai discutir com a juíza lá do Acre, com o Ministério Público, você vai ver o que é errado. O certo e errado, quem o sabe? Depende do ponto de vista que você está. O que não se pode é acusar o profissional que vai trabalhar, eu já falei disso, de que ele está sendo imoral, está cobrando uma taxa inicial. Irmão, os caras vivem disso. O profissional do direito vive do quê? Da desgraça alheia. Infelizmente. Assim como, poxa, minha avó morreu. Que sacanagem, a funerária está cobrando o caixão. Pô, os caras não têm pena da família que está nesse momento tão frágil. Ah, teve um cara que veio falar isso, cara. É uma limitação muito grande, não é? Veja só, infelizmente o sistema ele não permite nessa altura do campeonato que você requeira o seu direito de maneira autônoma, como eu imaginava que fosse. Infelizmente a lei não permite. Então, quando o outro advogado diz que não tem custas, ele está se referindo a custas de processo. Tá? Se ele tiver razão, que eu acho que não, vou verificar, não sei. Eu não sei, eu não vou afirmar com todas as letras. Não vou, é um profissional do direito falando, ok, vai ser respeitado. A averiguar. Né? Se não houver essa possibilidade, o que são custas do processo? É você não ter a justiça gratuita e ser obrigado a pagar as despesas de processo. Mas isso você paga para a justiça, para o Estado, não é o advogado. O trabalho do advogado é outro. Ele tem a prerrogativa profissional de requerer o seu direito, como manda a lei, e é obrigatório, nesse caso específico, pelo trabalho profissional dele. E para isso ele vai cobrar honorários. O que são honorários? É a remuneração que você faz pelo trabalho de determinado profissional. Pode ser advogado, pode ser o publicitário que você contrata e por aí vai. Pouco importa. Mas os honorários ele vai cobrar. Em cima do quê? Existem duas formas. Ou em cima do resultado, você só paga quando terminar a ação e você e o advogado tiver sucesso. É muito comum isso em ação trabalhista. Ou antecipadamente, em ações cíveis, divórcio e tal, o cara cobra antes do resultado final, porque pouco importa o resultado. Então o cara vira para você, olha, eu cobro para fazer esse divórcio 5 mil, sei lá, chutando aí, pouco importa o valor. Ah, tem gente que cobra 10? Tem, vai depender do advogado, da estrela do advogado, ele vai te cobrar 10. Ainda mais quando tem um monte de bens a partilhar, que dá um trabalho, você não faz ideia. Meu pai do céu, como dá trabalho isso? Então, o cara vai cobrar uma porcentagem em cima do valor? Pode ser. Dos bens a partilhar? Não sei. Então, veja só. Eu quero dizer o cara cobra antecipadamente. Pode ter algum profissional que resolva cobrar antecipadamente? Pode. O cara fala, vou requerer um direito de, sei lá, 500 mil. Eu vou te cobrar 500 mil, é um belo benefício financeiro que o meu trabalho vai te dar. Ao invés de cobrar 20% em cima de 100 mil, em cima desse que daria 100 mil, né, de honorários, ele pensa, bom, é algo de alto risco. Ele pode interpretar dessa forma, porque ele não conhece, e que de fato tudo na justiça é de alto risco. Então o que ele fala? Ele fala, olha, eu vou te cobrar 10 mil, 2% do valor apenas. 2% do benefício, ao invés dos 20%. Só que o cara quer antecipado, ele não quer correr riscos. Pode ser? Pode. Então essas duas formas. Agora, o advogado é imoral por causa disso? Trabalho dele, negão. Tem jeito. Não está contente? Vai, procura outro. Ou não requer o seu direito. Por isso tem que se avaliar essa questão. Vale a pena? O quanto vale a pena? Eu entrei com uma family só, Castilho, vale a pena? Quanto você recuperou? Nada. Pode valer. Hoje, quanto vai dar isso? 3 mil e pouco. O advogado cobra aí 100, 200, 300 de inicial? Vale a pena você requerer 5 mil? Atualizando, estou chutando, eu não sei se é isso, estou chutando o valor, sei lá, até receber 5 mil, entendeu? O cara vai trabalhar por 300 reais, para o advogado eu sei que não vale a pena. 300 reais mais 20% de 5 mil, dá 1.300 reais. É uma mixaria.
Pô, esses trabalhos às vezes vão anos. Eu não estou dizendo que esse vai o caso, mas pode acontecer? Pode. Por isso que prazo não se dá. Pode ser mais rápido? Pode, tudo é risco. E o cara às vezes vai trabalhar um ano para ganhar R$ 1.300. Pega 1.300, divide por 12 e vê quanto que dá por mês. Ah, mas se o cara pegar uma causa de 500 mil, ele vai ganhar 100 mil. Pois é, por isso que tem um ponto de equilíbrio. Exatamente isso. É exatamente. São os riscos que se tem na profissão. Ou se ganha nada, ou se ganha muito. Ou nunca se ganha. Não se sabe. Essa é a taxa de risco da área do direito. Tá? Então, tem essa questão sim. Não vamos confundir custas de processo com honorários advocatícios de advogado e despesas iniciais de processo. Despesas, não são custas. Custa é aquilo que você paga para o Estado. A despesa são administrativas do escritório, enfim. Senão o cara paga para trabalhar. Aí não dá, né? Essa figura que me abordou, é imoral. Quer dizer que eu trabalhar, no caso, não estou falando eu, tá? Eu digo abordou porque ele estava questionando, que eu não advogo, como vocês sabem. Vou repetir de novo aqui para que fique claro, para ninguém me falar, né, distorcer o que eu estou dizendo e falar bobagem. Tem um aí que sempre gosta de distorcer o que eu digo. Então vamos lá. Eu não advogo, mas eu estou me colocando no lugar do profissional. Quer dizer, é imoral se eu fosse um advogado cobrar essas despesas iniciais, por exemplo. Quer dizer, eu colocar dinheiro do meu bolso para ir lá trabalhar, aí não é imoral. Quer dizer, a imoral é essa pro lado do cara. Ah, vamos abrir, expandir um entendimento aí, que é importante. O que mais? Vamos ver dúvidas. Se alguém tiver dúvida, sendo assim, deixa eu ver aqui. Carlos, nesse caso que você está falando, quando pagamos a conta para alguém, esse alguém tem direito a receber da Telex? E isso, irmão, deixa eu citar o nome. Joel Cout. Obrigado, Joel, pela pergunta. É exatamente isso. Se você acionou uma outra family ou 10 families para alguém, você transferiu o direito para aquela pessoa. Porque em tese, você recebeu o dinheiro dessa pessoa. Mas eu não recebi, é entre você e ela. Aí se eu provar que eu não recebi, rapaz, é outro processo. Você está cobrando é porque ela te deve, é outra coisa. Ixi, isso aí dá pano para mão. Não no processo. Aqui é uma só. Você transferiu, recebeu, acabou. Ah, não recebi. Resolva com ela. Não é aqui que você vai discutir direito entre você e o outro que não te pagou. É assim. Muito bem observado. Sendo assim, o pagador tem o direito de receber a pessoa que ele pagou, desde que entre com esta ação de devolução do valor. Não, sendo assim, o pagador tem o direito de receber sem cobrar a pessoa que ele pagou. Não, estou dizendo o contrário, irmão. Se eu entendi, você está dizendo o seguinte, eu acionei lá 10 families para alguém e não recebi o valor dela. Eu fiz porque o cara falou que ia me pagar depois. Aí, durante o mês, bloqueou. Ou eu fiquei, você não vai me pagar? Não, depois te pago, tá? É seu amigo lá. Não. Esse cara, ele tem o direito de pedir. Você dançou, velho. É o contrário do que você está falando. Você não tem o direito de receber, porque você não recebeu do amigo, quem for. É o contrário do que você está falando. Você não tem direito, não. Você transferiu o direito para outra pessoa. Essa discussão se recebeu ou não, é entre vocês dois. Você vai ter que fazer outra ação para cobrar isso na justiça, ok? Está equivocado nesse entendimento. Nesse caso, se eu estou interpretando o que você escreveu de maneira correta. Ah, legal, fotinha em frente ao navio, né? Eu tenho essa fotinha aqui. O Joel estava lá, no navio também. Foi muito boa. Ah, ok, cancelar, vamos lá. Vamos ver mais dúvidas. Amigo, como todos os assuntos estão ficando dirimidos, fale-nos, por favor, se existe para cada estado brasileiro uma tabela diferente para calcular os valores a serem devolvidos. Ou é uma tabela única para todo o Brasil? Então, rapaz, para mim, eu tenho que existe uma tabela que deve ser, senão vira um samba de crioulo doido. É claro que TJSP tem a sua tabela prática com os seus quocientes. Eu acho que isso se reproduz para todo lugar. Mas, em tese, da onde virá o dinheiro? Bom, virá de lá. Será que é de lá? E se eu entrar aqui? Porque você pode entrar no seu domicílio jurídico, não é verdade? Sabemos disso. Eu posso ajuizar a ação da minha devolução aqui, em São Bernardo, por exemplo.
né? Então, qual a tabela? Vai ser liquidado aqui, é aqui que eu vou calcular o valor. Então, eu vou mandar o valor para lá. Bom, vai liquidar. Essa filigrana, sinceramente, não tem a menor importância, irmão. E assim, ó, qualquer diferença que possa haver, o que eu acredito que não haja, eu não sei da teoria das tabelas práticas de cálculos, se existe uma tabela única nacional que deve ter, porque a economia é uma só, é a do Brasil, a inflação que acontece aqui vale para o Acre, vale para a Bahia, vale para o Rio Grande do Sul, para Pernambuco, vale para tudo quanto é lugar. Então eu acredito que é a mesma. É o que eu imagino. Se é, não é, se tem diferença, se tem fórmulas. O que eu sei é assim, olha, na Justiça Federal, às vezes eles soltam uns provimentos lá, meu irmão do céu. Tem um provimento chamado provimento 26, em que havia a liquidação daquelas ações de fundo de garantia. Aquilo era de uma burrice, assim, ímpar. Corroeu o dinheiro. Quem foi condenado? Quem recebeu, digamos, com um cálculo baseado nesse provimento, e teve uma época que não tinha jeito, depois conseguiu acabar com isso. Usaram outros métodos de cálculo. Como perdeu dinheiro? Olha, aquilo era uma sacanagem. Isso porque são especialistas, hein? Eu não sei em quê. Eu não sei em quê. Quem é que pensou aquilo? E olha, se confrontar, não, mas olha aqui, o cálculo financeiro eu fiz assim. E valia aquilo. Você precisa de ver o assalto que dava no direito das pessoas que tinham seu fundo de garantia para ser atualizado, e quando era atualizado pelo provimento 26. Aquilo era uma sacanagem. Eu vivi isso. Aquilo era uma brincadeira. Por isso que eu te falo, irmão. Justiça é complicado. As liquidações tem que tomar cuidado. Tá de olho. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Mas só para entender, quem terá acesso a essa sentença, se precisa ou não imprimir, deve ser imprimir todas as páginas, é o advogado, ou somos nós, divulgadores, que teremos que imprimir todas as mesmas para levarmos ao advogado? Jesus! O Ednilton Álvares, ele está preocupado com a impressão da sentença. Irmão, relaxa, relaxa. O advogado, na verdade, vou ser muito honesto, ele precisa somente daquele tópico final, que foi publicado. Porque ele não vai discutir o mérito da ação. Se a juíza acatou aquela barbaridade daquela maravilhosa perícia que tinha, como é que é? Que prejudicava o cara porque fazia uma rede lateral, aquela genialidade, aquela inteligência de perícia, que alguns falam que foi maravilhoso, né? Quem entende de marketing de rede acha aquilo lindo. Ou acha que detalhe bobo, isso não compromete o resultado. Como não? Aquela duplicação dos cálculos, né, do passivo da empresa, considerando transferência entre back-offices como se fosse o passivo. Cara, e ainda tem gente que acha que aquilo tá certinho, imagina. Os caras que, né, 2 mais 2 é 4. Não, aqui nesse processo 2 mais 2 vai dar 8. Porque afinal, transferido daqui foi para lá, então você dobra. Cara, é uma coisa imbecil. Mas, se isso fosse importante, iria se discutir agora. Mas não interessa. Esse foi o mérito do julgamento do processo. E o tópico final agora é o que nos interessa. Olhando, né, tudo é um aprendizado. Por quê? Porque é preciso saber as condições de liquidação de sentença. Ponto final. Qual foi a condenação? É isso, vai devolver isso, e o cálculo será feito dessa forma. Lá está na sentença. Eu disponibilizei. No final, lá no tópico final. Ela diz que o cálculo vai ser feito abatendo que eu até comentei que foi. Ela cobriu realmente aquilo que eu falo. Não importa o tempo que você está na empresa. Eu posso ter entrado em janeiro de 2013, ficado até junho, quando foi bloqueado, sem sacar nada. Então não tem essa de 3 meses, como queria o Ministério Público. Meu pai do céu. Essa é o naipe de inteligência lógica que os caras tinham. Vamos pagar para aqueles que entraram em 3 meses. Aí o sujeito entrou em 2 semanas, o cara é fera em desenvolvimento de rede, de equipe, e ganhou $100 mil. Então esse tem direito à devolução. Era uma inteligência, é a mesma do Galvin, lá nos Estados Unidos, que contemplou um grande divulgador que ganhou milhões com $205. E eles acham isso inteligente. Acham assim de uma inteligência.
Isso ninguém fala. Todo mundo fica assim, ó, nos embargos declaratórios ali, sabe, escondido. Isso aí ninguém fala nada. Todo mundo quer que você fale, por exemplo, a respeito das ações criminais que existem, ou da ação criminal em curso que existe no Espírito Santo contra a empresa, contra o Carlos, contra o Bandeira. Quem que não sabe disso? Comentar o quê? Existe uma força-tarefa para derrubar mesmo. Qual é a novidade? Comentar o quê aqui? Eles estão esperando só sair a sentença para poder ir para cima dos caras. Qual é a novidade? O que eu trago de novo? Não quer comentar as coisas negativas? Por que não? Todo mundo sabe o que é positivo nesse caso. Existe? Não existe nada de positivo. Tudo que eu falo aqui é negativo porque é tudo contra a empresa. O positivo é que o divulgador agora tem o direito ao seu ressarcimento. Isso é positivo. Não é? Ainda que provisório. Mas você tem que requerer o seu direito. Ou vai deixar para eles? Ah, vai deixar para eles? Ok. Cada um faz a sua opção. Perfeito? Então, pessoal, precisamos deixar para os profissionais aí fazer o que precisa ser feito. Você confia no profissional que você contratou? Confia nele? Então deixa ele trabalhar. Se você não confia, muda. Vai lá para aquele profissional que você foi lá do vizinho da sua casa. Fala, olha, doutor, eu fiz a auscultação, mas eu gostaria, eu quero meu dinheiro de volta, eu vou desistir. O cara vai te devolver. Porque se ele não trabalhou, não fez nada. Agora, se ele ajuizar a ação, esquece. Aí não tem devolução. Pô, mas eu quero meu dinheiro de volta porque está demorando muito. Aí você vai ter que reclamar com o sistema judiciário. Não é culpa do advogado. Aliás, em nenhum momento é. Tudo tem um tempo de maturação, desenvolvimento de peça, recolhimento de documentos, trocas de informações, amadurecimento das teorias que você vai desenvolver, dos argumentos. Isso é natural que aconteça. Isso faz parte do trabalho jurídico. Um é mais rápido, o outro mais lento, não importa. Mas é assim que funciona. E como é que você vai quantificar o mais rápido ou mais lento? Não tem como. Você vai ter que escolher fazer e dormir no barulho com aquele profissional que você escolheu. Ou você desiste antes. Muito bem. Olha, de maneira geral, vamos lá. O Joel tem uma novidade aqui. Sim, mas esse amigo que, por exemplo, eu tenha pago, ele tem direito a entrar com a ação? Ele tem, é verdade. E quando ele receber na ação de devolução, ele poderá me devolver, evidentemente, ah, sim. Aí sim, Joel, tá bom? Vou falar o que o Joel está falando aqui. Ele está dizendo o seguinte, eu peguei o meu saldo e fiz 10 fêmeas para o sujeito. Quem tem o direito é ele, está no CPF dele. Quando ele receber, se ele for o seu amigo, dinheiro é um problema. Meu amigo é um divisor de águas, né? Entre a amizade, ali você reconhece quem é e quem não é. Não é? Mas se o cara for seu amigo, por exemplo, né? Esse seu amigo, por exemplo, eu tenho um amigo, Rafael Espila, meu grande amigo. Eu sei que se eu fizesse isso por ele, ele me daria o dinheiro e ainda ia falar, Carlão, você é um cara legal, vou te dar o dobro agora. Tão gente fina que ele é. Tão gente fina que o cara é. Brincadeira. Duvido. Mas assim, o importante é, esse amigo, ele vai virar para você e falar, olha, tá aqui o seu dinheiro, eu não te paguei, esse dinheiro na verdade é seu. Eu fiz ação. Detalhe, você vai conversar com esse amigo aí, será que vai descontar o débito? Ele pode virar para você e falar, você quer o seu dinheiro? É o seguinte, o advogado está cobrando isso, as custas são aquilo, as despesas. Você me dá o dinheiro, eu aciono o advogado no meu nome, quando eu receber eu te dou a grana. Pode ser isso. Eu faria isso. Se alguém pagasse para mim e não recebi nada, eu falaria, é o seguinte, ó, sei lá, R$200, R$300, R$100, sei lá, R$500, não sei. O advogado está pedindo de despesa inicial. Me dá a grana. E eu, a hora que receber, eu te dou. É seu amigo? Questão de confiança. Aí já, veja só, isso aí já não tem nada a ver com o processo, ok?